Glória a Deus, pode sentar, aleluia. Vocês estão bem? Glória a Deus, aleluia. É por isso que nós somos chamados a igreja de Jesus, amém? Porque o nosso Senhor é Jesus, é o Senhor Jesus, é aquele que mexe com as nossas estruturas, glória a Deus, aleluia. Eu estou falando, essa manhã eu falei a primeira parte de uma mensagem que eu chamei de a minha melhor versão está em Jesus. E eu falei a primeira parte esta manhã, e se você tiver interesse em escutá-lo, eu acho que ainda está gravado. Mas se você quiser também eu posso lhe passar até o esboço do que eu fiz, porque é muito interessante, porque a gente tentou, de acordo com alguns estudos, traçar um perfil psicológico, não é, de Jesus, a pessoa de Jesus, a pessoa maravilhosa e intrigante que é Jesus, amém? Mas eu falei esta manhã justamente qual o nosso propósito depois da salvação, o que você precisa perseguir depois que você foi salvo. O seu maior propósito depois da salvação é você ser semelhante a Jesus, e igual a Jesus, ser confundido com Ele, que as pessoas olhem para você e possam te confundir, e falar, você é Jesus ou é um seguidor dEle, não é? Nós encontramos isso na história da igreja, na história dos grandes homens que foram realmente confundidos, porque os povos que foram evangelizados receberam uma mensagem de um Jesus existente, mas aqueles missionários eram tão parecidos com aquele Jesus descrito, aquele Jesus histórico, por assim dizer, que as pessoas confundiam. Eles diziam assim, mas não é você que é Jesus? Será que você pode perseguir isso na sua vida, ao ponto de um dia as pessoas confundirem você com Jesus? É essa a nossa maior perseguição. Ou, melhor dizendo, esse é o maior alvo que você deve perseguir. Se existe algo que você deve perseguir com toda a força, é ser parecido com Jesus, amém? Eu li aqui Romanos 8:29, algo bem interessante, porque ele diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de quem? Do Filho, do seu Filho. Tá certo? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando a gente lê esse texto, eu queria que vocês deixassem na tela, Romanos 8:29, um pouquinho para você ver uma palavra muito interessante que tem lá, que é predestinação. Porque ele diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou. Predestinação, ela é confundida muitas vezes com alguns ensinos, a gente respeita todas as linhas das igrejas, a gente respeita, a nossa intenção não é falar mal, trazer uma imagem errada de linhas que pensam diferentes de nós, mas eu tenho que falar para você que eu não creio em predestinação, porque a predestinação seria um pré-determinismo, como a ideia que alguns confundem quando leem esse texto, é que Deus teria marcado alguns para a salvação e outros para a perdição. Vou falar bem claro, é isso que uma linha crê dessa maneira. Eles acreditam que você só vai ser salvo se Deus te marcou para ser salvo. Eu não creio nisso. Eu não creio em livre-arbítrio também, eu creio em arbítrio, mas eu creio na liberdade do homem de fazer as suas escolhas. Eu creio sim, e se nós olharmos em toda a Bíblia, ela vai ter muita base, um dia a gente pode até parar para estudar sobre isso. Eu creio na presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? Deus sabe todas as coisas. Uma das características dele é conhecer todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, amém? Onisciente significa que sabe todas as coisas. E a presciência também é semelhante à onisciência, porque ele, por ser presciente, ele já sabe o que as pessoas vão escolher. Ele sabe, Deus, não existe nada que possa pegar Deus de surpresa. Não existe nenhuma atitude que a gente falava assim, Deus não esperava. Você não pode imaginar que Deus fizesse assim, meu Deus. Ele mesmo falando, né? Meu Deus. Ele não vai falar isso, porque nada vai ser surpresa para Deus. Porém, Deus deixa o homem livre, tá certo? Então, o homem é livre para escolher os seus caminhos. Eu tenho falado há um tempo aqui, a condenação não vem da parte de Deus. Deus não quer condenar ninguém, Deus quer salvar. Deus quer salvar.
E quando a gente entende que Ele quer salvar, a gente vê por vários textos que Ele não tem prazer que o ímpio se perca, mas Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, quando a gente lê esse texto, irmãos, eu só quero que você leia com discernimento. Porquanto aos que de antemão predestinou. Predestinou, ele está falando num coletivo. Todo o coletivo da humanidade foi predestinado. Toda a humanidade foi predestinada em que sentido? Todos estão habilitados para serem salvos. A salvação é para todos. Quando a gente lê João 3,16, significa que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que... Aí ele deixa claro, todo aquele que nele crê. Precisa crer para ser salvo. Você entende isso? Mas porém, a salvação, contudo, todavia não obstante, a salvação está o quê? Disponível para todos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, neste caso, ele tem a presciência, ele percebeu, ele sabe aqueles que vão se entregar, aqueles que não vão. Porém, Deus não marcou alguns para a salvação. Você sabe que quando a gente fala no livro da vida, todos nós já estamos inscritos no livro da vida. A Bíblia fala muito sobre riscar o nome do livro da vida. Por isso que quando a gente entende essa doutrina, a gente poderemos estudar um dia sobre isso, sobre perder salvação. É possível sim perder a salvação. É possível andar um tempo na fé e de repente se desviar. Então salvação se perde. Mas o que nós temos a convicção hoje, que é muito claro, é que Deus quer nos salvar. Ele quer te abençoar, Ele está interessado na sua vida, Ele quer o seu bem-estar, Ele não quer que você se perca. Você pode dizer amém? Então, predestinação absoluta, predeterminismo absoluto, é uma linha que eu não compactuo, e eu só falei esse adendo para que você leia com entendimento esse texto, tá bom? Então ele predestinou o quê? O coletivo, a coletividade. E quando ele fala de antemão, significa que antes de você ter nascido, ele providenciou uma salvação que um dia iria te alcançar. Amém? Antes mesmo de você ter uma forma no ventre da sua mãe, ele providenciou uma salvação para te alcançar. Glória a Deus. Vamos continuar então. Eu quero falar então um pouco, continuar falando sobre isso, que de fato a nossa melhor versão está em Jesus Cristo. Você conhece a história de Adão, o primeiro homem? A palavra Adão significa homem, humano, humanidade. Você vai ler lá em Gênesis que ao cair, ele perdeu muita coisa. Ele não perdeu todas as coisas, ele perdeu muita coisa. Ele perdeu a comunhão que tinha com Deus, ele perdeu o acesso livre que ele tinha para com o Pai. O pecado trouxe a separação entre Deus e o homem. Mas ele carregou, mesmo na sua humanidade perdida, ele carregou alguns traços divinos. E todavia a gente vai perceber que, apesar daquele momento tão triste da queda do homem, você vê que Deus profeticamente diz, não é? Eu vou providenciar uma salvação. Vai chegar alguém, a perdição veio por uma tentação da serpente, mas vai chegar alguém que vai pisar a cabeça da serpente, que vai trazer e restaurar a humanidade. Então você percebe que desde os primórdios da humanidade, do começo da humanidade, Deus já estava preparando alguém, uma salvação, já estava preparando um cordeiro perfeito que ia nos alcançar. Agora, quando você já conhece a história, nós já fomos restaurados à imagem, nós somos restaurados. Eu queria que você falasse essa palavra, restauração. Fala de novo comigo, por favor, restauração. Restaurar dá uma ideia de sermos construídos novamente, amém? Nós estávamos sem comunhão, fomos restaurados de novo à imagem do Pai. Quando você tem uma aliança com Jesus, você é restaurado novamente à imagem que você perdeu um dia. Você crê nisso? Você crê nisso ou não? Você foi restaurado à imagem de Jesus, você foi trazido de volta à imagem e à semelhança de Jesus. Olha que texto
maravilhoso. Eu li esse primeiro que está aqui, Romanos 8:29. Eu queria que você prestasse atenção. Ele tem mais uma palavra-chave ali. Depois nós vamos falar na frente. Aos que de antemão predestinou. Significa passado, tá bom? Agora eu quero que a gente veja um texto muito lindo em 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18. Eu peço perdão para os irmãos que estão aqui, porque essa tela queimou hoje, entrou um espírito mal no fio, né? E queimou, e é uma tela auxiliar, porque aqui não tem ângulo para ver o telão. Normalmente ela está ligada, mas peço perdão a vocês, tá bom? Por indenização todos vão ganhar um iPad na saída. Tá bom? Não gostaram? Gostaram da ideia? Alguns não gostaram, então não vou dar para ninguém. Pronto. Glória a Deus. 2 Coríntios 3:18, o que diz? Olha só. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados, diga transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. Você está sendo transformado. A ideia é que existe um poder sobrenatural. Você vendo ou não, sentindo ou não, tendo a convicção ou não, tem um poder sobrenatural agindo em você, te transformando, te fazendo a imagem dele todos os dias. Então ele diz assim, com o rosto desvendado, não mais, a ideia é não mais com conceitos religiosos que nos prendiam, mas hoje a gente tem um livre acesso, a gente não precisa mais se esconder dele, a gente desvendou o rosto, nós somos o que somos perante ele, e ele diz como que por espelho nós contemplamos a glória do Senhor. E o que acontece? Essa glória, ela vai nos transformar todos os dias. Para quê? Para que a gente seja cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. Amém? Eu pergunto, quem lembra de um livro antigo que tinha esse nome, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem lembra? Eu estou ficando velho mesmo. Amém. Procure resgatar isso, tem em PDF na internet, você pode assistir, pode ver, pode assistir, pode até ouvir o áudio, né? Que tem Em Seus Passos, o que faria Jesus. A ideia é justamente isso, quando nós somos transformados, cada vez mais a gente começa a se parecer com ele. As nossas atitudes vão ser exatamente o que Jesus faria, como Jesus agiria através da nossa vida. Amém? Quando a gente lê Mateus, não precisa abrir lá que a gente está trabalhando outros textos. Mateus capítulo 6:33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Já falei isso para você, eu destaco. O que é buscar o reino de Deus? O que é buscar o reino de Deus? Quer uma tradução, quer uma definição clara do que é buscar o reino de Deus? É fazer as coisas como Jesus faria. Se você está buscando o reino de Deus, você tem uma atitude, você teria sido movido, ou você é movido todas as vezes para agir como Jesus agiria. Amém? Mas esse texto ele diz que nós somos transformados de glória em glória conforme a sua imagem. Existe o que? Um trabalhar do Espírito Santo, que vai nos deixar cada vez mais parecidos com Jesus. As primeiras pessoas que precisam testemunhar como nós estamos são as pessoas que estão próximas da gente, não é? Então talvez você deveria perguntar para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos: eu estou parecido com Jesus? Estou parecido com o Mestre? O que você acha? O que está precisando mudar, não é? Glória a Deus. Deus tem um interesse, e como nós lemos no primeiro texto que eu abri aqui, Romanos 8:29, é o objetivo da nossa vida, tá certo? Então o Espírito Santo que habita em nós, ele está fazendo uma obra na minha vida e na sua. A Bíblia diz assim: a boa obra que ele começou na minha vida, ele é fiel para completar até o dia de Cristo. Ele vai completar. Mas o escritor de Hebreus, ele diz assim, ele nos lembra: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Por quê, irmãos? Porque é possível resistir à vontade de Deus. É possível. E o que o Espírito
nos pede, nos admoesta. Ele diz assim: não resista à voz do Espírito, deixa o Espírito trabalhar na sua vida. Amém? Algumas pessoas têm dúvida e às vezes elas dizem assim: mas eu estou ouvindo uma voz falando comigo. Eu vou falar uma coisa com você: a voz é de Deus, porque se você se entregou a Ele, você tem a primazia para ouvir a voz de Deus, não do diabo. Amém? Então a primeira voz que você vai ouvir vai ser sempre do Espírito Santo falando com você. Então quando ele diz: tira os R$500 e dá para o irmão, ou faz o curso, faz a inscrição no curso de oração, não é? Você não pode falar que é o Satanás falando, porque ele não está interessado. Você não pode falar arreda Satanás, né? Mas é o Espírito Santo que está te guiando. E se ele disser assim: abençoa o irmão, tira todo o valor que você tem na carteira, abençoa o irmão, Satanás não pode te indicar essas coisas. Deus tem primazia na sua vida, Ele vai dirigir você, e essa voz é do Espírito. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, se o Espírito habita em você, e de fato Ele habita em você, deixa Ele fazer a obra na sua vida. Deixa Ele fazer a obra na sua vida. Se você encontrou pontos que são difíceis na sua vida, peça ao Espírito para trabalhar na sua vida. Fala assim: Espírito Santo, esse ponto é difícil demais na minha vida. Mexe na minha estrutura, faz, eu dou liberdade para que você trabalhe na minha vida, mas você precisa abrir o seu coração. Amém? O propósito então, meus irmãos, é sermos transformados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Tem mais um texto que eu quero ler. Então aquele primeiro texto de Romanos 8:29, eu quero que você o veja como passado. Os que de antemão o primeiro. Esse texto diz, que nós lemos agora, que está no telão ainda: somos o quê? Transformados, não é isso? De glória em glória. Está acontecendo agora no presente. Quem está entendendo? Está acontecendo na sua vida. Está acontecendo. Não parece, mas está acontecendo. Tá certo? É interessante que as coisas que acontecem por dentro, daqui a pouco elas começam a externar. Aí você vai conseguir até dar um sorriso, né? Já vai conseguir ficar mais leve, porque você fala assim: veio de dentro para fora, está acontecendo. Até a sua expressão começa a ficar mais leve. Agora veja esse texto do futuro. 1 João, capítulo 3, verso 2. 1 João, capítulo 3, verso 2. Diz assim: amados, agora, é esse mesmo? Amados, agora somos filhos de Deus. Aí ele diz assim: e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Como assim? É o corpo da glória, é a transformação do corpo que nós vamos ter no dia do arrebatamento, amém? Aí ele diz: sabemos que quando ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a ele, e haveremos de vê-lo como ele é, amém? Você percebe que no futuro nós vamos chegar num ponto que a gente vai ser muito semelhante. Nós vamos ter o jeito, o corpo de Jesus, a essência dele e assim por diante. A gente não sabe como vai ser em detalhes o último dia, mas nós seremos semelhantes a Jesus. Tudo vai ser mudado dentro de mim, dentro de você. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, a maneira que a gente pensa, como a gente reage, tudo vai ser mudado. Nesse último dia, a Bíblia fala que nós teremos um corpo que será transformado. Para onde? Para que a gente esteja pronto para a primeira celebração que vai haver no céu, que é justamente as bodas do Cordeiro. Então o seu corpo vai ser transformado, amém? Então, tem um texto na Bíblia muito interessante que diz assim que a morte é o último inimigo a ser enfrentado pelo homem. A morte física, a morte, esse corpo ainda vai ter que ter a sua remissão. A gente, quando você que já estudou no Rema, você que fez aquela matéria de realidades, talvez o professor tenha falado algo muito interessante, que é o seguinte: a salvação, ela se processa na minha vida e na sua em 3 tempos. Quando Jesus está chamando alguém.
É aqui dentro? Amém, Jesus está chamando. Fala para Jesus que depois eu atendo ele, por favor. Amém? Jesus está chamando, mas aqui ele está aqui, eu vou continuar a palavra aqui. A salvação se processa em 3 tempos. Quem aceitou Jesus, recebe Jesus no seu espírito. Num segundo momento, a palavra de Deus começa a nos transformar. E quando você lê Romanos 12, você vê que Ele quer que nós sejamos transformados pela palavra. E no último momento, no arrebatamento, nós vamos receber um quê? Receber o quê? Um corpo glorificado. A salvação vai completar quando nós não tivermos mais esse corpo. Você sabe que Jesus tem um corpo, eu preguei aqui esses dias. Ele tem um corpo de glória, um corpo glorificado, que está sentado à destra do Pai hoje, amém? É um corpo, e é bem interessante que não é uma alma ou um espírito invisível. É aqui fora, gente? Desculpa. Amém. É ali fora? Alguém me... É lá fora, Fabinho? Amém. É lá fora? Lá fora? Pega o incircunciso e traz para a igreja. Amém. Fala para ele vir se converter. Salvação em 3 tempos, então. Agora eu quero que você perceba esses 3 tempos também, nesses 3 textos: passado, presente e futuro. Todos eles estão apontando numa única direção, que é o propósito eterno de Deus, que você seja transformado pelo Espírito Santo. Ele quer que você seja conforme a imagem dele. Ele quer que você, nas atitudes, nas ações, você fique tão parecido com ele, que as pessoas consigam confundir você. O apóstolo Paulo, ele diz assim, aquele texto que eu sempre gosto de citar, ele diz assim: irmãos, não que eu já tenha alcançado essa maturidade, mas uma coisa eu faço. Aí ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que ele faz? Eu avanço para o alvo da minha soberana vocação, o alvo Jesus que está na minha vida, que Ele está na minha frente. Jesus já está lá na frente. Jesus já está no seu futuro, amém? Ele já caminhou, então Ele quer que você venha. Então o alvo da sua vida é isso. Olha que interessante esse texto de 1 João 2,6. Abre lá. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6. Se Jesus é o seu alvo, 1 João 2,6. Isso. Ele diz assim, ó: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. O texto traz bem claro uma imagem que a gente precisa ter e colocar como um alvo para a nossa vida, como até um termômetro, por assim dizer, e você precisa olhar e diz assim: eu digo que eu estou vivendo nele, mas eu preciso exatamente andar como ele andou. Como ele andou. Por isso que na minha vida precisa começar a sair algumas coisas. Elas precisam ir embora, elas precisam morrer. Elas precisam morrer a cada dia. O meu orgulho, a minha inconstância, a minha insatisfação, o meu julgar. Eu preciso deixar que esse Jesus que eu sigo me transforme a cada dia, ao ponto das pessoas olharem e falarem assim: eu quero esse Jesus que você tem. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão complicado na questão de uma mensagem que foi deturpada. Nós chamamos as pessoas muitas vezes para a igreja ou para seguirem a Cristo, mas muitas vezes elas olham até para a nossa vida, sabia? Porque elas olham e nos veem pessoas iguais a todo mundo. A palavra de Deus não é para me julgar, para te julgar, mas pensa comigo, se nós estamos de fato parecendo com Jesus, você concorda que você seria uma pessoa diferenciada? Você precisa, hoje você vai celebrar a ceia comigo de novo, daqui a pouquinho, mas a gente precisa lembrar que a ceia, repare, nos lembra a semelhança que temos para com Ele. Você tem que perceber isso. A ceia te relembra como você tem que ser parecido com Ele.
As pessoas, quando te olharem, os seus vizinhos, os seus parentes, precisam ver algo diferente em você. Eu estou crendo, não vai ficar chateado comigo não, mas eu vou falar o que tem no meu coração. Eu estou crendo que vai chegar um tempo, se você conseguir entender isso e pegar para a sua vida, vai ser assim para a sua vida. Um tempo de saúde física, saúde mental e espiritual, onde você se coloque não soberbamente acima das pessoas, mas no sentido de que as pessoas possam ver você. Tem pessoas que são doentes, iguaizinhas às pessoas do mundo. Não fique chateado, por favor. Se eu tenho os mesmos problemas, as mesmas comorbidades, eu não digo só nas questões físicas, mas inclusive nas questões espirituais. Se eu sou uma pessoa agitada, cheia de problemas, isso não é um bom testemunho. Você precisa entender isso. Porque se você realmente começar a andar com Jesus, talvez você fale assim: pastor, mas aqui nós vamos sofrer um pouco, a nossa glória mesmo está no céu. Eu concordo com você. Mas ainda que você tenha algumas dificuldades nessa vida, alguma doença, alguma deficiência, pelo menos a sua alma precisa estar muito bem curada. As pessoas precisam olhar para você e falar assim: ei, lá vai uma mulher de Deus, mulher equilibrada. Todo mundo está agitado, mas ela não está agitada como todo mundo. Ela é calma, ela é diferente. O remédio dela é espiritual. O remédio dela é um certo homem que chama Jesus. Talvez eles precisem olhar para você e falar assim: eita, lá vai um homem. Ele é suprido de todas as coisas. Mas olha que interessante, ele não se preocupa porque sabe que Deus provém todas as coisas. Ele não é como eu, o incrédulo vai falar. Ele é diferente, ele tem uma paz que eu não tenho. Ele entrou por um caminho, ele conhece um remédio que eu não conheço. Agora imagine se nós agimos iguaizinhos a eles. Você percebe como o nosso testemunho falha? Irmãos, eu vou falar algo forte aqui. Eu poderia estar numa cadeira de rodas. Eu poderia estar numa cama com uma doença incurável. Agora, mesmo que Jesus não me curasse o meu corpo, uma coisa eu garanto a vocês: Ele teria curado a minha alma e o meu espírito. E mesmo numa cama e num leito de uma doença incurável, eu não seria uma pessoa amarga. Você percebe que nós às vezes estamos andando, estamos bem, estamos supridos, mas somos pessoas tristes e amargas, acabrunhadas. Tem peso no nosso coração. Algumas mulheres perguntam: por que meu marido não se converte? Alguns homens perguntam: por que minha esposa não se converte? Quando a Bíblia diz que a mulher crente santifica a sua casa, o marido incrédulo é abençoado pela mulher crente. Algumas coisas precisam ser retomadas na minha vida. Por isso que o dia de ceia é um dia de autoanálise. É um dia onde eu preciso olhar para mim e falar assim: será que eu estou parecido com Jesus? O que eu fiz essa semana? Jesus aprovou tudo o que eu fiz essa semana? O que Ele não aprovou, eu não quero fazer na semana que vem. Eu quero estar parecido com Ele. Ele diz assim em Filipenses capítulo 2. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versos 5 até 8. Leia comigo aí. Quem quer ser parecido com Jesus? Quem está conseguindo descansar a sua alma e os seus sentimentos? Precisa aprender a descansar. Ele sustenta todas as coisas, sustenta a sua vida. Você não precisa ficar agitado. Você precisa aprender a sorrir mais, porque o sorriso vai fazer uma coisa bonita aí no seu rosto. Não é isso? Como é que chama, amor? Faz uma massagem, né? Você mexe não sei quantos músculos. Olha que sorriso bonito do Fabinho. Ô Bia, tira uma foto do Fabinho aí, atrás de você. Isso, tira, pode tirar. Agora, esse é o momento, é profético. Pode tirar, isso.
que coisa linda. Você já viu o Fabinho triste? Você já viu, né, Flavinha? Você não vale, tá bom? Aleluia. É muito forte o que nós temos, a vida que nós temos, para a gente resumi-la em ganhar pão, em ter coisas. Em 2009 para 2010, Deus me deu uma simples visão para a minha vida. Ele falava sobre desacelerar. E eu comecei a falar com isso para muita gente. A ideia de desacelerar significa que você não vai parar de fazer suas coisas, mas é colocar menos gás, sabe, no pé. Quem está entendendo do acelerar? O acelerar é você entender que o teu sustento, a tua vida está nas mãos dele. E se você puder entender isso, você vai descansar diferente. Chegou o tempo de pessoas desacelerarem, entender que a sua vida está na mão de Deus, Deus que cuida de você. Então ele diz assim, Filipenses 2:5, tende em vós, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, esse texto está falando contigo. Amém, amém, Laura, estou falando com você também, glória a Deus, está falando comigo e com você. Ele fala, tem em vocês. É uma atitude, procura fazer acontecer dentro de você. Irmãos, não é místico, é um esforço que eu faço. Eu não recebo a transformação, como eu citei uns dias atrás, por osmose, por simplesmente esperar. Ou não existe uma frequência zen que Deus vai fazer as coisas. Não, é mais aqui. Não é desse jeito que ele faz as coisas, mas é um esforço que eu faço de receber a palavra e falar assim, eu tenho em mim, eu preciso fazer essa palavra acontecer em mim. Tiago, ele diz, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, porque quem é só ouvinte está se enganando a si mesmo. Então ele fala, tem de vós o mesmo. O que está escrito lá, irmãos? Fala para mim. Fala alto que eu não ouvi. Quem não falar, Deus vai pesar a mão. Vamos lá. Ficaram com medo, né? Tá vendo como vocês são tudo místico? Deus não vai pesar a mão, não. Você é livre, falando ou não. Sentimento. O que é sentimento? Essa palavra, quando ela é traduzida, não interessa aqui. Eu peguei só o sentido aqui. É não permitir que a opinião que você tem dentro de si, ela pode ser correta, mas você não pode permitir que a opinião que você tem dentro de você exceda os limites da modéstia. Você precisa ser modesto. Você precisa ser modesto. A palavra modesto é você ser humilde, você ser contente nas pequenas coisas, é não ficar exibido por aquilo que Deus vai fazer, amém? Mas olha só, ele fala de um sentimento que estava em Jesus. Ele fala assim, ó, a gente precisa ter o mesmo sentimento dele. Se eu começar a entortar o meu coração e ficar orgulhoso, soberbo, eu perco o que Deus quer fazer na minha vida. Agora, se eu mantiver esse sentimento, Deus pode fazer muitas coisas na minha vida. Então ele diz assim, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, jogar tudo de si fora. Ele não fez a vontade dele, assumindo o quê? A forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, diz assim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você percebe o sentimento? O sentimento de abrir mão das suas próprias vontades e entender que Deus tem uma vontade mais plena para a minha vida. Então eu preciso ser semelhante a Jesus. Eu preciso ser semelhante no que diz respeito à sua humildade.
Eu preciso ser humilde. Vocês precisam sempre carregar dentro de você humildade. Precisa ser humilde com as pessoas. Precisa ser acessível. Precisa ser amoroso, mas não pode haver orgulho em minha vida e na sua vida. Nós não podemos ter soberba, porque Jesus nunca foi soberbo. Eu preciso também, segundo esse texto, ser semelhante a Jesus no quesito servir. Vou falar de novo. Eu preciso ser semelhante a Jesus no quesito servir. E eu quero falar algo aqui para você. Deus quer construir algumas coisas na vida de muitas pessoas aqui. Não que Ele não queira fazer em outros, mas Deus está querendo construir coisas na vida de algumas pessoas. E quando Ele fala de construir, é começar a edificar uma casa espiritual, é começar a apontar o seu propósito, apontar o que você vai poder fazer, a sua semelhança com Ele. Mas eu quero que você entenda, você precisa ter um coração de serviço. Você precisa oferecer ao corpo de Cristo, servi-lo. Você precisa falar ao seu pastor: eu quero te servir. Eu quero fazer algo por aqui. Eu estou disponível. Sabe quando a pessoa está disponível mesmo, ela fala assim: eu estou me colocando à disposição, pastor, para aquilo que você precisa. O que você precisa? Quando nós nos dispomos, quando nós nos disponibilizamos para servir o corpo, esse sentimento que havia em Jesus vai ficando cada vez mais em mim e em você. Não é possível, escreva por favor na sua vida, escreva aí no seu caderno, não é possível um ministério solo. Vou falar de novo, que alguns falam que entendem, mas não entendem. Não é possível um ministério solo. Quem reconhece um chamado é Deus. Jesus dá os dons, mas eles são para o corpo de Cristo e para o mundo, para servir também as pessoas. Agora, isso só pode acontecer no seio de uma igreja local. Por isso que se você é muito ausente, Deus não pode fazer muitas coisas na sua vida. Entenda isso. Talvez seja o plano que você tem para a sua vida. Talvez você fale assim: pastor, mas é o que eu quero para a minha vida. Eu não quero me envolver muito. Eu entendo, eu vou compreender. Mas algumas pessoas ficam num conflito com Deus e perguntam: Deus, por que não acontece muitas coisas na minha vida? Porque você é ausente demais. A gente tem cultos terças, quintas-feiras, temos movimentos aqui, dá para escolher hoje. As pessoas, elas podem até escolher hoje se vem no culto da manhã ou da noite, né? E no começo eu estava meio chateado, porque eu falava assim: fulano veio de manhã e não veio à noite. Mas a gente está fazendo igual os americanos, não é, Sá? Não é? Eles vêm de manhã e não vêm à noite, não é isso? Quem sabe a gente tem um culto, não há problema. A gente se adapta com uma série de coisas. Mas tem gente que não vem em nenhum culto e acha que Deus vai poder fazer alguma coisa. E é interessante que algumas pessoas somem, há um tempão somem, e chegam e querem ser ministros. Eu até falei isso com jovens. A gente tem alguns jovens que, para crescer no chamado, precisa estar grudado na gente. Não é possível sumir. Aí tem, às vezes a gente tem um evento, né, dos jovens. Aí chega o jovem, ele quer ministrar com tudo. Não pode, você está fora. Você não está nem conectado a gente. Nunca Deus vai dar um ministério desconectado de pessoas. Por isso que era o tempo de você entender: se você deseja algo para a sua vida, não é por minha pessoa não. Eu sou tratado já, meu coração é tratado. E eu não fico chateado. Antes eu ficava, mas eu não fico mais chateado, porque as pessoas têm as suas vidas. Mas falta em muita gente um esforço de entender: ei, se eu vier nos cultos de terça, a minha vida vai mudar. Se eu vier aprender a palavra, um culto de ensino, minha vida pode mudar. Mas as pessoas falam assim: não é assim que acontece. Pois é, as pessoas julgam e falam assim: é assim que vai ser. Deus só pôde construir algo na minha vida e da minha esposa, da minha família, porque nós nunca dissemos não ao pastor. Eu nunca podia faltar um culto.
E eu não tinha isso somente por um alvo de ser um ministro um dia, mas eu entendia que era por essa forma que Deus constrói coisas na nossa vida. Culto de ceia não é para faltar, irmãos. Por que pessoas faltam em culto de ceia? Você acha que você é semelhante a Jesus quando você não vem no culto de ceia? Veio de manhã, tá bom, não precisa vir à noite, tá tranquilo. Eu já admiti isso, eu estou me adaptando. Mas a gente precisa entender que são pequenas atitudes na nossa vida que podem nos dar ou tirar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. João capítulo... O que eu falei aí? Eu falei de um texto? Não falei não, né? Que texto está aqui? Esse aqui a gente já leu, maravilha. João capítulo 13 agora. Quem quer ser semelhante ainda a Jesus aqui? Depois dessa palavra que eu te dei, você quer ser semelhante a Ele? Você quer deixar que Deus construa coisas na sua vida? Então tem que fazer certo. Não é fazer da maneira que você acha que Ele vai fazer. Que Ele não vai. Ele não vai. Ele só consegue, só pode fazer quando estruturas são estabelecidas na sua vida. João capítulo 13, verso 4. Olha só que coisa linda. Levantou-se, é esse mesmo? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aqui, a cerimônia do lava-pés, algo tão maravilhoso. O mestre dos mestres, ele se mostra apto para servir. Morreu por mim, por você, e resolveu lavar o pé daquelas pessoas. É uma atitude de humildade, e até, por que não dizer, de humilhação, diante deles, dizendo assim, eu vim para servir. E por isso que ele declarou uma vez, eu não vim para ser servido, mas sim para servir. Jesus nos ensinou que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. A pessoa que está do seu lado, você considera ele ou ela superior a você? Olha para ela e fala a verdade para ela. Vamos ver quantos constrangimentos aqui eu estou causando. Acho que poucos, ou quase nenhum. A gente precisa considerar as pessoas superiores a nós mesmos. Irmãos, eu não sou melhor do que você. Eu não sou, vocês são muito melhores do que eu. Eu considero vocês superiores a mim. Mas nós precisamos nos servir verdadeiramente. Entender que quando eu venho, quando eu estou nesse corpo, entenda isso, quando eu estou misturado nesse corpo, eu estou servindo aos irmãos, eu estou amando os irmãos, eu estou considerando a presença deles aqui, amém, queridos? Então eu preciso servir os meus irmãos em humildade, dar aquilo que eu tenho, dividir aquilo que eu tenho. Eu preciso ser semelhante a Jesus no seu amor em prática. A prática do amor de Jesus precisa ser o modelo da prática nas nossas vidas. Eu estava falando na semana passada que você precisa ser diferenciado. Eu falei muito hoje pela manhã de uma característica muito legal de Jesus, que era justamente a sua originalidade. Ele nunca agiu como todo mundo agia. Ele agia de uma forma diferente, ia por um caminho diferente. E ele falou coisas que realmente abalou a estrutura das pessoas. Então, eu preciso ser semelhante a Jesus no quesito amor, porque isso vai lembrar a essência que eu e você temos. Olha o que diz em Efésios 5:2. Diz assim: andai em amor. Efésios 5:2. Efésios 5:2. Agora, me ajuda em oração aí. Olha lá. Agora, Efésios 5:2. Não, tranquilo. Tudo em paz. Amém, amém. Aí, glória a Deus. O que diz aí? Olha só. Andai em... Meu Deus. Andai em amor, como também... Quem andou em amor? Cristo. E ele fala, o Cristo que nos amou e se entregou por todos nós, como oferta de sacrifício a Deus
em aroma suave. Eu quero dizer a você, nós podemos andar em amor? Irmãos, nós podemos andar em amor? Deixa eu fazer de novo a pergunta, a gente pode andar em amor? Você pode ser semelhante a Jesus andando em amor, tendo paciência com os irmãos? A Sazinha falou hoje aqui de manhã, eu não quero nenhuma reclamação. Quando você for na cantina e você achar o lanche caro, começa a dizer assim, nossa, é muito barato isso. É muito barato, eu vou comprar 2. Eu não gosto de carne de porco. Eu não gosto do que estão servindo lá, eu vou comprar para abençoar alguém. Mas para de murmurar, para de falar mal. Nós estamos fazendo algumas adaptações aqui. Não reclame das coisas que ainda não estão prontas. Seja amoroso, seja paciente. A luz do banheiro das mulheres não está bom? Seja paciente, espere, dê glória a Deus. Diga assim, quando você vê alguma coisa, fala assim, está em processo, está construindo, logo vai ficar pronto. Para de reclamar, para de murmurar, para de falar mal das pessoas. Se você não gostou das músicas do louvor, não tem problema. Tem gente que gostou. Talvez não tenha sido do seu gosto. Mas por que nós reclamamos? Fica tranquilo, Mateus, todo mundo gostou. Mas nós precisamos andar num amor verdadeiro, onde a murmuração não haja mais entre nós. A coisa que eu mais desejo no meu relacionamento com você é que a gente tenha uma amizade verdadeira e que a gente possa ser transparente, porque se eu tiver que ser falso e dissimulado com você, eu vou estar sendo falso comigo, eu não vou estar andando em amor. Por isso, se eu tiver que falar algo com você, receba em amor, por favor. Fica tranquilo, não estou querendo machucar você, mas eu estou querendo que uma estrutura seja criada em você e coisas possam avançar na sua vida. Acabou o tempo de a gente ficar magoado. Chegou um tempo de a gente criar uma casca grossinha nas costas. Se você vive e não recebe as instruções que Deus está te dando, pode ser que a tua vida não esteja funcionando porque essas orientações não estão sendo cumpridas. Tem coisas que Deus quer fazer, mas por favor, ande em amor. Ande em amor, não julgue, pelo amor de Deus. Não julgue. Tranquiliza o teu coração. Tem alguma coisa contra o irmão? Vai você e ele, tenta conversar. Não deu certo? Chama o pastor Roberto. Não deu certo? Chama o pastor Roberto, a Sá e a Natália junto. Não deu certo? Fala comigo. Resolve, por favor, eu preciso de um refrigério. Resolva as coisas aí. Se chegar em mim, tá bom, a gente apresenta para a igreja, tá bom, acabou. Mas anda em amor, anda em amor. Faz de tudo para não falar mal das pessoas. Não fale mal das pessoas. Não pense mal das pessoas. Olha só. Eu preciso ser semelhante a Jesus. Nesse amor, mas inclusive nos momentos que eu estiver sofrendo. Se eu tiver que sofrer alguma injustiça por amor a Cristo, seja qual for a natureza do meu sofrimento, uma decepção, uma frustração, algo que não anda, algo que você... Não importa, não importa, você precisa enxergar essa frustração da maneira que Deus quer que você a enxergue. Como assim, pastor? Tem coisas que não andam bem na sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem pessoas, você já se frustrou por coisas que não caminharam do seu jeito? Levanta a mãozinha, se você tiver coragem. Elas não foram do seu jeito, ou elas não têm sido do seu jeito. E às vezes tem trazido um cansaço. Aí você fala, Senhor, quando será? Quando será que essa situação vai mudar? Eu tenho feito de tudo. Deus está nos falando hoje aqui. Ele quer que a gente enxergue esses momentos à luz de Romanos 8:28. Romanos 8:28. Ele diz assim, ó. Romanos 8:28.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa aí o texto. Qualquer frustração que a gente tenha na nossa vida, a gente tem que enxergar segundo esse texto. O que significa isso? Se eu estou andando em amor, olha o que ele diz, ó, daqueles que amam a Deus, é aqueles que estão andando em amor. Se você está andando em amor, esse texto está falando assim: Deus vai mover céus e terra, vai fazer com que os caminhos cooperem para você. Comecem a se encaminhar para o bem. Amém? Mas o que ele diz ali essencialmente? Que o amor não pode faltar. O andar em amor não pode faltar. Você precisa manter o amor na sua vida o tempo todo. Mesmo que as coisas não andem bem, você continua amando. Continua amando. Continua tendo a marca do amor de Cristo na sua vida. Continua amando. Continua amando. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diz: continua amando. Continua amando. Olha de novo para outra pessoa e fala assim: não se canse em amar. Por favor, continua. 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 Jesus, ele fez isso. Ele continuou amando. Sendo cuspido, sendo humilhado, sendo maltratado, ele continuou no amor, porque ele tinha um objetivo. Está entendendo? Eu preciso ser semelhante a Cristo nisso. Porque quando eu entendo que o amor que me faz caminhar, ele vai me levar a um propósito. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? O último texto que eu quero ler com vocês antes de cearmos está em João 17, 18. Coloca aí, só para a gente terminar. João 17, 18. Ele diz assim. Isso, eu vou ler no meu aqui. Jesus orando diz, né? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Tá certo? Referindo-se a quem? A nós. Assim como Deus enviou Jesus ao mundo. Jesus está falando assim: eu estou enviando vocês ao mundo também. Amém? Para refletir o quê? O que nós temos. Esse amor, a salvação, a palavra. Então você precisa ter o quê? Você precisa ser semelhante a Jesus na missão que ele tem. Por isso que nós temos tantos projetos aqui na igreja. Tantos projetos para que você possa se envolver, para que você possa ganhar vidas. A gente tem o PH que está maravilhoso, pessoas estão aceitando Jesus, pessoas estão indo nas nossas reuniões, você pode indicar. A gente tem tantas outras obras aqui, nós temos os cultos, temos os trabalhos, mas independente de tudo isso, você pode, na sua missão particular, levar Jesus onde quer que você esteja. Jesus precisa ser a mensagem que vai tocar a vida das pessoas e vai vir através da vida de vocês. Amém? Cadê os meninos? Venham aqui para a gente cantar. Jesus quer não só te salvar, mas a gente tinha uma máxima antigamente que a gente dizia assim, que Jesus, ele quer ser, não é? O meu Salvador e o meu Senhor. Não sei se você ouviu isso já, mas ele não quer ser somente o seu Salvador, mas ele quer ser o Senhor da sua vida. Por isso que Jesus é chamado de meu Senhor e meu Salvador. Eu o conheço como meu Senhor e meu Salvador. Então, se Deus quer te transformar à imagem dele, e ele o quer, de fato ele quer fazer isso, ele quer te transformar à imagem dele. Eu pergunto, qual é o caminho mais rápido para que ele possa fazer isso? Eu já respondo a você: se você tiver o cuidado de todos os dias de se encher do Espírito Santo, você vai ser transformado rapidamente. E a Bíblia diz assim, que eu posso me encher e devo me encher do Espírito Santo, falando entre mim, entre nós, entre a igreja, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Eu preciso ter o hábito de orar em línguas. Eu preciso me encher da sua presença todos os dias. Porque se eu estiver cheio com essa presença, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nós vamos ser transformados. Amém, queridos? Amém? Quem quer ser parecido aqui com Jesus? Quem verdadeiramente quer fazer um compromisso?
Quem gostaria de fazer um compromisso com Jesus? Eu não vou te chamar aqui na frente não, fica tranquilo. Quem quer fazer um compromisso com Jesus sem volta? O que é um compromisso sem volta? É um compromisso, uma aliança de sangue, onde você diz assim: Senhor, eu sei que eu já tenho uma aliança. Eu sou salvo, você é salvo, eu sei disso. Mas talvez esse momento possa inspirar você a ter um compromisso com Ele, onde você viva para Ele, onde a sua energia, a sua alegria seja viver para Ele, e que as correrias desse mundo elas não te tirem mais desse alvo, desse propósito, mas que você comece a dizer assim: pastor, eu estou entendendo agora, eu estou apaixonado por Jesus, e esse homem tem abalado as estruturas do meu ser. E talvez os homens também, sem medo de falar isso, a gente não vai ficar menos másculo, mas dizer assim: eu estou tendo um caso de amor com um homem maravilhoso, Jesus, eu sou apaixonado por Ele, eu sou louco por Ele, e cada vez mais eu quero ficar parecido com Ele. Eu quero que no meu falar as pessoas olhem e falem: como você fala diferente. Mas você nem precisou falar, pastor Roberto, você chegou, e a presença divina eu já senti aqui. O que você tem, pastor Roberto, que eu não tenho? Ora por mim, me prega a sua mensagem. Você já imaginou chegando em lugares e eles percebendo algo que eles nunca experimentaram? Não uma presença de uma religião, de uma religiosidade, mas eles olharem para você e falarem assim: ei, tem algo diferente aqui. O que você tem? Eu quero esse Jesus, eu quero essa mensagem. Eu quero que você me fale desse amor, eu quero que você me transmita, eu quero ser afetado, contaminado pelo que você tem. Mas você precisa ter essa vida com Ele. Você acredita? Pega para quem quiser, para quem servir a carapuz. Vamos lá, o Espírito Santo está jogando coisas aqui. Se você tiver um relacionamento com Jesus, você vai andar em saúde. Eu creio nisso, porque Jesus era aquele que curava o corpo, a alma e salvou nosso espírito. Desculpa eu te falar, mas andar dependente de remédio, de médicos, eu sei que é meio pesado, mas vou falar, já falei. Andar dependente. Você não conhece Jesus direito. Ele é o médico dos médicos. É aquele que pode começar a desacelerar a tua vida. Falar assim: não dependa, irmãos, não dependa. Meu Deus, desliga essa câmera. Não dependa de remédios a vida toda. Dependa de Jesus a vida toda. Ele pode te curar. Você já imaginou isso? Eu tomei um Dorflex esses dias. Não me sinto condenado, mas Jesus é melhor. Jesus é melhor. E eu perguntei: Jesus, você me libera a tomar? Ele falou: toma só metade, o resto eu faço. Eu estou brincando. A minha fé, André, a minha fé é para meio Dorflex. Não importa, eu não estou falando que você precisa deixar o que o médico falou, mas se você mergulhar num relacionamento com Jesus, coisas podem acontecer de uma forma diferente. Eu quero ser parecido com Ele. E se eu tivesse cabelos ainda, e se eles fossem lisos, igual do pastor Roberto, que usa chapinha, eu deixaria o cabelão aqui grandão, que nem do Cauê, né Caio, Fernando, né Cauê, faz assim, uma inveja aquele cabelão, e a barba, não é isso, não é a aparência física, mas é tudo que Ele é como pessoa, aquele Jesus maravilhoso que a gente vai celebrar aqui. Faça uma aliança com Ele, faça uma aliança com Ele, faz um compromisso com Ele, fala assim: Senhor, eu quero ser, a partir de hoje, tem uma graça para hoje, irmãos. Irmãos, não é porque o pastor está falando, mas tem uma graça para hoje. Tem uma graça para você ser mais parecido com Ele. Coisas novas, diferentes. Ele sabe o que Ele pode fazer por você amanhã? A tua pressão arterial normalizar a partir de amanhã.
Ele só vai dar aquela risadinha de lado, vai falar assim: tá vendo o que eu posso fazer por você? Tá vendo o que eu posso fazer por você? Ó, recebeu, isso aí, Penha, recebe. Sabe o que Ele pode fazer por você? Tirar as suas inquietações, aquele nervosismo, aquele medo todo mês. Você fica perguntando: será que vai dar esse mês? Será que vai dar? Oh meu Deus, oh meu Deus. Aí você fica um mês, você fica do dia 20 até o dia 30, você fica lá. Aí chega no dia 30, vê a sobrevivência. Oh glória, chegou. Você só glorifica um dia, o resto do dia você fica tudo preocupado. Será que a gente pode entrar num nível de entender que esse Jesus, Ele nos dá tudo? Ele nos dá tudo. Irmãos, eu não tinha consciência disso, mas Ele não me deu só salvação, Ele me deu o sozo. No sozo eu tenho tudo hoje, eu tenho tudo que eu preciso. E os dias que eu viver nessa vida vai ser para servi-lo. E eu quero que você me confunda. Algumas pessoas falam: hoje o pastor estava bravo. Jesus ficou bravo também, então não me condene. Mas como pessoa eu quero ser muito, 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 muito parecido com Ele. Tem gente apaixonada por Jesus aqui? Aleluia, aleluia. Pode vir, irmãos, glória a Deus. Vem, amorzinho, me ajudar aqui. Vem, pastor Roberto, vem você também. Vem, Natália, você também. Pode vir, Natália, vem. Vem, pode vir, obedeça seu pastor. Deus vai pesar a mão, vem logo. Glória a Deus. Tá linda a sua magrela, tá lindona. Eita glória. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor